Romanos, capítulo 8, 14 a 18. Assim está dito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Amém. Deus aplique, amados irmãos, o texto lido em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. A palavra de Deus diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amado irmão e amigo, o Espírito Santo de Deus é o Consolador prometido. Creio eu que na leitura de Ramiro ele falou aqui sobre a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dada aos seus apóstolos, logo à sua igreja, da vinda do Consolador. E o Consolador, o Espírito Santo, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele o agente que nos leva até Cristo. É Ele o agente que nos leva até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos fez nascer de novo. É por meio do trabalho do Espírito Santo de Deus que nós fomos de novo gerados e nascemos assim na família de Deus. Amados irmãos, aquele que não é nascido do Espírito de Deus, esse não tem parte no reino de Deus. Esse não faz parte da família de Deus. Evangelho de João 3, 5. Está dito assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não é nascido do Espírito Santo de Deus não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não foi guiado pelo Espírito de Deus para se tornar um filho de Deus, esse não entra no reino de Deus. Ele é vetado o direito de entrar no céu. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele fala das muitas mansões existentes na casa do Pai. E ao falar destas muitas mansões, ele deixa-nos claro que aqueles que creem em Jesus têm certeza e garantia de moradia eterna, as mansões celestiais. E só adentrarão aquelas mansões celestiais aqueles que foram nascidos de novo, aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo, aqueles que foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. A entrada no céu é por meio de Cristo. O irmão Inácio Maurício cantou um belíssimo hino, um hino que não é inspirado. Nós, batistas, só cantamos inspirados quando estamos usando como base o livro dos Salmos, não é? Os cânticos inspirados, o livro de Salmos. Quando nós cantamos o hino do nosso cantor cristão, nós não cantamos hinos inspirados. O compositor não estava inspirado, ele estava transpirado. Ele canta doutrina do Novo Testamento.
Canta doutrina do Novo Testamento. Se não é canta doutrina do Novo Testamento, nós não podemos cantar. Então, quando o irmão Inácio Maurício cantou o hino É Jesus quem salva, ele está declamando, proclamando o Evangelho em forma de louvor a Deus, que é tão somente o sacrifício dos lábios. É Jesus quem salva. Jesus é o único caminho que nos leva até o Pai. E é o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que opera em nós um novo nascimento. É de suma importância lembrar que nós, ao falarmos de filiação com Deus, não podemos pensar que as pessoas se tornaram filhos de Deus porque foram convencidas por algum homem. Às vezes alguns pregadores querem terem um poder, que é o poder de gerar. Eu prego e as pessoas... Qualquer homem convertido por convencimento humano, ele é apenas um convencido e jamais um convertido na família de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Estes foram guiados pelo Espírito de Deus a crerem em Jesus como único e todo suficiente Salvador. Amados irmãos, todo homem natural é naturalmente inimigo de Deus. Todo homem natural não gosta do Evangelho. Alguns crentes do passado tentavam desenhar uma figura: fulano é amigo do Evangelho. Absolutamente, o Evangelho não tem amigos a não ser os crentes. Os amigos do Evangelho são aqueles que creem no Evangelho. O homem natural, a Bíblia diz que é inimigo. Como eu era inimigo, como você era inimigo, como nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Que antes éramos inimigos, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são feitos filhos de Deus. Estes são filhos de Deus. Esses se tornaram filhos de Deus não por vontade personalíssima, mas pela vontade do Espírito Santo de Deus de convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 15 de Romanos capítulo 8 está dito: porque não recebestes o espírito de escravidão. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Papai, Painho. Nós podemos chamar Deus de papai. Nós podemos chamar Deus de Painho, porque nós cremos em Jesus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amados irmãos, a pergunta célebre: se você morrer agora, por onde é que vai a sua alma? Ela dá um indicativo se você é guiado ou não pelo Espírito Santo de Deus. Somente as pessoas que nasceram de novo têm certeza da salvação eterna. Não é pensa que tem certeza, é tem certeza. É não tem medo. Um dos maiores medos das pessoas é o medo da morte. Por incrível que pareça, em algumas culturas as pessoas têm mais medo de falar em público de que de morrer. Mas as pessoas, de modo geral, partindo do princípio do mundo inteiro, o maior medo é medo de morrer. Por que as pessoas têm medo de morrer? Porque a grande maioria das pessoas não sabem para onde estão indo. Tem medo de morrer porque não sabe para onde está indo. Se você morrer agora, para onde é que vai a sua alma?
Essa é uma pergunta que você não precisa responder para mim, mas para ninguém aqui. Você precisa responder para você mesmo. Se você morrer agora, para onde é que está indo a sua alma? A grande maioria das pessoas respondem da seguinte maneira: eu não sei. Eu não sei para onde está indo a minha alma. Irmão e amigo, se você não sabe para onde está indo, por que você está perdido? Quem não sabe para onde está indo está perdido. Nessa palavra de Deus diz: porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estar sem temor. Se alguém tem medo de morrer porque não sabe para onde vai, é porque ainda não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. É porque ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. É interessante que há na verdade uma grande gama de igrejas, ou assim chamadas igrejas, que se auto-intitulam igrejas, que estão pregando uma incessante busca do Espírito Santo. As pessoas têm culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pedindo o Espírito Santo. Pedindo o Espírito Santo. Aqui no versículo 15, a palavra de Deus está dizendo aos crentes: porque não recebestes o espírito de escravidão. Não recebestes é passado, não é isso? Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar sem temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos ao Pai. Mas recebeu no passado. Quando? Quando foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, quando nasceu de novo, quando se tornou crente em Jesus Cristo. Amém? Amém. Crente não pede o Espírito Santo, porque o crente já nasce com o Espírito Santo. Não o nascimento natural, entenda. Eu estou falando do nascimento espiritual, do novo nascimento. Na hora em que o crente nasceu de novo, ele nasce de novo com o Espírito Santo de Deus. Do mesmo jeito que o homem natural, na hora em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali gerou um espírito. Ali nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Por isso que nós devemos orar a Deus para que Deus feche a porta desta maldade que estão tentando implantar no mundo inteiro e também aqui no Brasil, da legalização do aborto. A legalização do aborto é matar cruelmente, não cometeram na forma da lei crime algum. Os pacifistas da atualidade, eles estão gritando: matem os que não nasceram, deixem vivos os que estão matando. Amados, esse não é o assunto, mas apenas a comparação aqui. Do mesmo jeito que o homem natural, ao ser concebido, ele é concebido no espírito, uma alma e um corpo. O crente, na hora em que ele é gerado de novo, ele recebe o Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Ele não precisa: eita, me converti no domingo agora, eita, agora quando é que vai ser meu batismo? Porque eu vou ser batizado, aí depois que eu for batizado eu vou receber o Espírito Santo. Aí eu não recebi o Espírito Santo, então eu vou participar da campanha e eu vou ficar de madrugada orando, e eu vou para o monte orar, e eu vou jejuar até receber o Espírito Santo. Isso nunca nasceu de novo, não é crente. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Está na Bíblia. Veja o versículo 9 do capítulo 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Esse tal não é dele. Está pedindo o Espírito Santo, esse tal não é dele. Você não pede o que já tem, né? Bom, nós voltamos para cá. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Irmão, e aí eu falo aos crentes, você já chamou Deus de papai hoje? Você já chamou Deus de painho? Você já conversou com Deus hoje? Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, abençoa a minha vida. Meu Deus, meu Pai, salva almas. Meu Deus, meu Pai, abençoa a igreja. Meu Deus, meu Pai, abençoa o nosso país. Meu Deus, meu Pai, abençoa a nossa vida. O irmão Inácio Maurício tem uma teoria que diz o seguinte: quando o menino é pequeno, assim como Marisa, ele corre para o pai, para a mãe, dá um abraço, segura no pescoço e de pendura, né? Aí quando chega assim do tamanho de Renan, aí dá um abraço do tamanduá, né? É assim, bem distante, né? Como que diz, vai para lá, né? Ou seja, na adolescência há um certo afastamento dos filhos em relação aos pais, certo? Existe no meio social uma série de outras pessoas que momentaneamente se tornam mais importantes do que o pai e a mãe, certo? Então, nossa relação com o nosso pai, ela se encontra como na pequena infância, correndo-se de pendurando no pescoço do pai, ou ela se encontra, peraí, eu quero distância. Lá vem meu pai, eita, lá vem minha mãe. Ou seja, palavras, já corremos para o nosso Deus hoje, conversamos com Ele, já corremos para o nosso Pai, chamamos Papai, muito obrigado, porque o Senhor me deu vida eterna. Papai, muito obrigado, porque o Senhor está suprindo as minhas necessidades. Você tem um tempo, ações com o seu Deus? Você tem intimidade com o seu Deus? Nós estamos conversando com o nosso Pai, nós estamos levando a Ele todas as nossas angústias e necessidades. Ele é conhecedor daquilo que me aflige, Ele é conhecedor daquilo que me perturba, Ele é conhecedor dos dardos que o diabo está lançando sobre a minha vida. E aí você pode dizer, não, Ele sabe de tudo, porque Ele sabe todas as coisas. Bom, realmente Ele sabe de tudo, Ele sabe todas as coisas. Mas você tem contado a Ele como as coisas estão na sua vida. Senhor, eu tenho sido tentado assim. Senhor, me ajuda assim. Senhor, supra as minhas necessidades. Senhor, eu tenho estado angustiado. Eu tenho estado aflito. Senhor, muito obrigado por ter suprido a minha necessidade semana passada. Ele sempre supre a nossa necessidade, não é? Mas algumas vezes Ele supre a nossa necessidade de maneira tão fabulosa, tão maravilhosa, tão majestosa, onde muitas vezes nós nem esperamos mais, e Ele supre as nossas necessidades. E às vezes nós corremos para comemorar o fato dele ter suprido as nossas necessidades e não damos a Ele a devida honra e glória. E passamos a contar a nossa vitória, mas nós não mencionamos quem nos deu a vitória. Meus irmãos, nesses momentos nós devemos estar atrelados ao nosso Pai, dizendo: papai, papai, papai. Precisamos estar atrelados ao nosso Deus. Amados, não recebestes o espírito de escravidão. O espírito que recebestes foi o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Você que crê em Jesus é um filho de Deus, amém? Amém. Mas pastor, eu não creio ainda.
Se você não crê ainda, você ainda não é um filho de Deus. E então, devo me preocupar? Não deve. Mas a ideia não é você se preocupar. Quer resolver o problema? Receba Jesus como seu salvador pessoal. Amém. E você se torna um filho de Deus. Amém. Receba Jesus como seu salvador pessoal e você assim se torna um filho de Deus. Arrependei-se e crede no Evangelho santo e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando alguém crê em Jesus, o Espírito Santo de Deus testifica com o seu Espírito que ele é um filho de Deus. Por isso ele tem certeza de salvação. Você já viu um menino pequeno? Deixa eu pegar aqui um exemplo, Fernando. Fernando já chamou algum coleguinha dele para ir para a casa de Alexandre? Eu não chamo para a casa de Alexandre. Para a minha casa. Não é assim? Você está entendendo? Relaciona a criança. Ei, vamos lá para casa? O guri não tem casa. Ele não comprou casa. A casa é do pai e da mãe. Mas eles vão lá para casa? Não é assim? Lá em casa tem não sei o quê. Vamos lá. Olha o que aqui a palavra de Deus está dizendo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também verdadeiramente herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A inteira certeza de ser filho faz com que o seu filho chame um amigo dele para ir para a casa dele e não para a sua casa. Isso é tão marcante que o camarada casa vira um marmanjo, do tamanho de Inácio Maurício. Aí diz: vamos lá na casa de papai? Vamos lá em casa, né? Não é na casa de papai não, pessoal. Vamos lá em casa. Você está entendendo? Lá em casa. Essa certeza de que a casa do pai é também a sua casa é cravada na mente humana, não é isso? E Deus aqui está nos ajudando. Ele está dizendo: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus. Herdeiros? Herdeiros de Deus. Minha casa. Se você é filho de Deus, você pode ter certeza que o céu é a sua casa. Amém. Se você não é crente ainda, pode ter certeza. E se você crê em Jesus, o céu é seu como herança. A palavra de Deus nos diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amados irmãos, quando nós confessamos Cristo como Salvador pessoal, nós padecemos. O crente passa aflições na terra. Só o fato de você confessar Cristo, você consegue 1 milhão de inimigos. E ninguém tem 1 milhão de amigos, mas o crente tem muitos inimigos. Eu já vi gente dizer: eu detesto crente, eu odeio crente. Você conhece algum crente? Não, mas eu detesto esse crente. Algum crente já fez algum mal? Não, pelo contrário, mas eu detesto esse crente. Sabe por que as pessoas odeiam crentes? Porque o crente tem certeza de salvação. As pessoas odeiam crentes porque o crente sabe para onde vai eternamente. O crente sabe que não vai para o inferno, mas que vai para o céu. Isso é só precisa disso. Certo? Então veja bem: se somos filhos, somos herdeiros. O céu é nosso por causa de Cristo.
Aí no versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amados irmãos, nós somos filhos de Deus. E agora na terra nós somos afligidos pelo pecado, pelo mal, pelo diabo, pelo mundo, pelas pessoas. Nós somos afligidos. Mas a palavra de Deus diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amados, Deus tem preparado grandes coisas para nós no céu. Coisas que a minha cabeça não imagina, coisas que o meu coração não pensa, coisas que Paulo ouviu e Deus disse: não diga. Não diga. Bom, mas no mesmo passo que nós temos uma esperança sublime, aqueles que não creem em Jesus ainda não têm esperança alguma. Aqueles que não creem em Jesus ainda não podem esperar nada, absolutamente nada, que não seja um lago de fogo e enxofre. E há nada seleta a companhia do diabo e seus anjos. O Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, Deus criou o homem perfeito e sem pecado. O homem pecou. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a segunda morte. A palavra de Deus diz a respeito do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nós não falamos aqui nesta igreja de uma perspectiva religiosa, porque nós não somos religiosos. Religião não ajuda, não salva absolutamente ninguém. Aqui nós tratamos da sua alma em relação à pessoa de Cristo. O Salvador não é a religião, o Salvador não é um sistema, o Salvador é uma pessoa. O Salvador é Jesus Cristo. Portanto, quem está em Cristo, tenha a certeza que as aflições que passamos agora nesta vida não podem ser comparadas com a glória que será revelada em você na eternidade. E aqueles que ainda não são salvos por Jesus Cristo, não se desanimem, não se angustiem, não se revolte por amor religioso. Apenas arrependa-se do seu pecado de não ser um crente ainda. E creia em Jesus como o único e todo suficiente Salvador, pois quem crê em Jesus tem a vida eterna. Amém. A Igreja Batista não salva absolutamente ninguém, mas a Igreja Batista prega Cristo único e todo suficiente Salvador. Quem crê nele tem a vida eterna, quem não crê nele permanece perdido. Amém? Amém. Deus abençoe, amados, ricamente a cada um dos que cá estão e que nós possamos firmar a nossa vida na certeza de que somos filhos de Deus e que devemos viver como filhos de Deus para a honra e glória dele. Amém? Amém.